dia. Estamos iniciando a nossa live nesta manhã. A última, né? É onde nós vamos falar, né, sobre autoestima. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardando enquanto o pessoal vai chegando, né? Falei que é a última, mas ainda tem sábado que vem, ainda é o mês de março, nós vamos dar continuidade a esse tema de autoestima. Então, sejam todos bem-vindos à nossa live. Bom dia, Aline, aqui pelo Instagram. Está entrando, pessoal. Estamos entrando agora. Pelo Facebook também, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos aguardar enquanto o pessoal se organiza para nós iniciarmos a nossa live. Esta manhã falando sobre a continuidade, né, a autoestima, o encontro com o nosso valor, né? A Regina, bom dia, Regina, está aqui pelo Facebook. Nós estamos transmitindo pelo Instagram, pelo Face. Solange, bom dia. Já no início dessa live, né, nós queremos agradecer a participação de vocês, também tudo aquilo que nós vamos colocando, né, na internet durante a semana, os vídeos, as postagens, a participação de vocês tem sido muito bacana, né, para que nós possamos crescer como pessoa, amadurecer no nosso autoconhecimento. Bom dia, Eliana, bom dia, Valcir, vocês que estão chegando aqui na nossa live. A gente sabe que demora um pouquinho para entregar, né, para aparecer para as pessoas, tanto pelo Instagram como pelo Facebook. Quanto mais curtidas a gente faz, gente, quanto mais nós conseguimos ir interagindo com o perfil, mais nós vamos conseguindo, né, abordar e abranger um número de pessoas, tá bem? Então, por isso eu peço a gentileza para vocês. Bom dia, Luzia, bom dia, Valquíria, que fez aniversário essa semana, parabéns, viu, Valquíria? A Camila, a Eliane, a Márcia, bom dia para cada um de vocês. Nós já, né, o pessoal chegando, nós já vamos iniciar, então, o nosso tema. Gente, por que nós estamos feito, né, se vocês forem perceber, se vocês forem assistir as lives anteriores, nós estamos fazendo um estudo mesmo da autoestima, trabalhando a autoestima naquilo que é o conceito, né, na psicologia, e principalmente né, para quem conhece aí um pouco mais de psicologia, na abordagem fenomenológica. Que é que é isso? É quando a pessoa ela encontra consigo mesma e ela passa a tomar atitudes para a mudança de vida. E é isso que faz parte do autoconhecimento. A autoestima, né, o grande trabalho na autoestima é nos conhecer. É trabalhar o nosso conhecimento, é trabalhar a nossa visão de mundo, de como nós vemos as coisas. E para quem, né, vem trabalhando isso, para quem vem buscando se trabalhar, que vem buscando essa questão da sua autoestima, do seu autoconhecimento, do amadurecimento pessoal, a gente vai vendo quanto esse entendimento desse modo de ver as coisas, da visão de mundo que a gente tem, nós conseguimos melhorar as nossas relações, não só com o outro, não só com os que estão na nossa casa, mas no nosso trabalho, na nossa condição de seguir em frente diante das situações, conosco mesmo e até mesmo com Deus. Nós vamos melhorando as nossas relações. Por quê? Porque muitas coisas estão minadas no quê? Né? Porque o que é autoestima, senão o modo como nós enxergamos o nosso valor? Né? Na semana passada eu falei um pouco sobre o vitimismo, sobre a autossabotagem, o que teve de comentários, de mensagens que eu recebi. Cíntia, eu faço exatamente isso, né? Eu até coloquei o exemplo que tem gente que tem medo de ser feliz, tem gente que tem medo de ter sucesso, tem gente que tem medo de abraçar as coisas se achando que não é capaz. E hoje eu vim falar de alguns outros pontos para que nós possamos trabalhar, tá bem?
Um desses pontos que eu gostaria de começar aqui é a comunicação falha. A baixa autoestima nos impede de ter uma comunicação sincera. Quando eu vou trabalhando tanto nos meus pacientes, como vai acontecendo nos próprios cursos, né? Quando a gente vai fazendo essa interação, essa partilha, e vamos falando dessa autoestima, as pessoas dizem assim: Cíntia, é verdade, depois que eu comecei a ser mais sincero comigo mesmo, e aqui não é aquela questão do super sincero, falar qualquer coisa sem respeito, não é isso. Mas quando eu fui tendo sinceridade com os meus sentimentos, ou seja, eu fui entendendo o que eu estava sentindo, entendendo as minhas emoções, entendendo quem eu sou e como eu preciso me posicionar diante daquilo que está me fazendo mal, diante daquilo que eu não sei como lidar, eu preciso ir vivenciando com certeza uma mudança na forma como eu lido com o outro, como eu me comunico com o outro. E aí as pessoas dizem, quando eu me comunico com sinceridade, quando eu digo, olha, eu não me sinto à vontade de fazer isso, eu não estou bem para realizar determinadas coisas, ou simplesmente, olha, isso não é o meu valor. Eu não gostaria de participar disso, porque isso não me faz bem, eu não acredito dessa forma, eu não vejo dessa forma. E você é claro com seus sentimentos, você é claro porque aí você sabe quem você é e que posições você toma diante da vida. Porque o que nós temos vivido com muita frequência? Nós temos vivido pensamentos perdidos diante de tanto relativismo. Isso depende de como é, né? Lá no amadurecimento, quando nós falamos sobre o amadurecimento, e isso aqui calha muito bem, nós falamos dessa questão de ser tudo muito relativo. E quando para nós, tudo é muito relativo, nós ficamos flexíveis demais. E flexíveis demais também, nós não temos rigidez, nós não temos firmeza, né? Eu nem falo rigidez, mas firmeza para lidar com algumas coisas na vida. Quantos pais, quantas mães, quantos casais, né, vêm conversar, vêm para o atendimento, vêm para as aulas, dizendo o seguinte: Cíntia, eu não sei o que fazer com meu filho. Meu filho tem 7 anos, meu filho tem 10 anos, eu não sei como lidar no meu casamento com determinadas coisas. Porque a pessoa ela está sempre com a impressão de que ela está errada, sempre com aquele questionamento: será que o que eu estou fazendo está certo? E se sente perdida diante daquilo que é certo, daquilo que é errado, de como eu preciso me posicionar. E aí, muitas vezes, se torna uma pessoa ou muito passiva, que vai aguentando tudo, que vai vivendo tudo, e aí acaba caindo numa vida de mediocridade, de comodismo, de falta de objetividade, ou ao contrário, né, se torna rígida diante da situação, não tem jogo de cintura, acaba em crises, né, no casamento, na relação com os filhos, na relação no trabalho, porque não consegue mais ter um autoconhecimento e dar nome aos sentimentos, dar nome às experiências que você está vivendo, dar nome ao seu mal-estar e dar nome também àquilo que você gosta de fazer. Né? Porque tem gente que já não sabe se ama ou se não ama. Isso está ligado à nossa autoestima. Essa falta de conhecer o nosso valor. Muitas vezes algumas pessoas, diante dos sofrimentos, diante da forma como se vê negativamente, entra num estado de apatia, de letargia, de não mais sentimento, de você não sentir nada, de você não ter perspectivas ou sonhos, né? E isso está ligado com a questão da nossa estima. E muitas vezes nós somos falhos nessa comunicação porque estamos com a nossa estima muito baixa, né? E aí qual uma das questões que nós acabamos vivendo, que talvez você viva isso? Por medo da rejeição ou da retaliação, não diz o que pensa. Quantas vezes você tinha um pensamento nobre, um pensamento bom, ou simplesmente o seu pensamento, e você não disse com medo do que as pessoas vão pensar de você? E isso acontece até no ambiente terapêutico.
né? Eu falo que as primeiras sessões, muitas vezes, para algumas pessoas, tem que ser uma sessão de aquecimento. Porque elas estão tão acostumadas a blindar a sua imagem para que as pessoas, por medo de que as pessoas conheçam quem elas são, que elas têm medo até mesmo de dizer tudo o que pensa, como tem se sentido para o próprio terapeuta, para o próprio psicólogo, porque a barreira é tão grande de entrar em contato com sentimentos, né? Por quê? Porque desvaloriza quem é. Não consegue encontrar valor, né? É como se você fosse o erro do seu passado, é como se você fosse aquele sentimento ruim. E lá na primeira live a gente falou, você não é só uma massa corporal, você não é um único sentimento, né? Se você sentiu raiva, se você traz mágoas do seu passado, se você traz ressentimentos de situações do passado, e você não consegue falar sobre isso. Porque é como se você dissesse sobre essa situação, você fosse uma pessoa ruim. Você fosse uma pessoa que, né, não tivesse, né, nenhum valor. E você não é só isso. Você não é o sentimento ruim que você teve pela sua mãe. Você não é o sentimento ruim, né? O sentimento de raiva, de rancor, de mágoa que você teve no passado por uma determinada pessoa, uma determinada situação. Você não é só isso. Porque sabe como é interessante? Quando nós achamos que se nós não falamos da situação, ela não existe. E não é verdade. Quando nós não comunicamos, quando nós não falamos da situação, ela é reprimida e desloca para outras situações da nossa vida. De repente a gente tá com raiva do mundo, a gente tá com raiva de nós mesmos, a gente está com raiva das situações, né, com que nós convivemos, a gente vive num mal-estar e numa angústia. Por quê? Porque nós reprimimos tudo isso. Aí você vai falar, Cíntia, mas falar, como assim falar? Sim, falar para uma pessoa que você confia, se possível um profissional, né? Para quem está no meio religioso, existem pastores, existem padres, existem acompanhadores, né? Pessoas de muita sabedoria, de estudo, de oração, que às vezes você... Ou alguém da sua família que tem uma sabedoria, que seja alguém acolhedor, que tem uma visão de mundo, né? Para quem me conhece e escuta, né? Não só as minhas lives, mas vai, né? Quando a gente estava em possibilidade nas palestras, nos cursos, eu sempre tenho uma frase que eu digo: se você encontrar alguém sábio, gruda nele. Né? Foi um caminho que eu fiz na minha vida. Eu encontrava alguém que tinha uma sabedoria, que pudesse me ensinar, que pudesse me fazer compreender, principalmente no âmbito em que eu trabalho, que é o âmbito psicológico, espiritual. Eu grudava mesmo na pessoa. Se tinha palestra eu ia, se tinha aula eu ia, se tinha curso eu fazia, ainda faço até hoje, né? De vez em quando vocês veem eu postando aí, tô sempre fazendo curso, tô sempre estudando, tô sempre lendo. Por quê, gente? Porque nós adquirimos sabedoria. Nós já falamos aqui, né, e várias pessoas... A Jana colocou grudada em você. Obrigada, Jana. E é verdade, porque o que acontece? Quando nós vamos aprendendo, né, e até por isso existe essa questão do além de si, porque quanto mais nós vamos recebendo conteúdos, nós vamos ouvindo, nós vamos aprendendo, mais vai solidificando dentro de nós esse autoconhecimento, essa capacidade de mudar, porque, gente, o autoconhecimento não é só conhecer quem eu fui, o que eu fui. É lógico que existe um processo também que é importante saber de como nós vivemos muitas coisas, como nós pensamos, como a nossa hereditariedade pensa, mas é tão importante quanto nós queremos saber quem eu quero ser. E aí eu te pergunto, quem eu quero ser? Quem eu quero ser? Isso é importantíssimo, importantíssimo. Então eu preciso aprender a falar, eu preciso aprender a me comunicar, porque, gente, é pela fala que nós vamos realmente realizando algo em nós. É pela fala. Por isso que falar é tão importante. Se expressar é muito
importante. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Que às vezes o isolamento, o que ele causa? Uma vontade de se isolar cada vez mais, né? Talvez você tenha vivido situações agora nesse isolamento que você já não quer ver mais as pessoas. Que no começo você ligava para um, você ligava para outro, fazia uma chamada de vídeo, e hoje talvez você não queira mais fazer nada disso. Porque o isolamento para o ser humano é patológico, nós não somos ilhas. Quanto mais nós nos isolamos, nós vamos nos ficando adoentados mesmo, e aí nós não queremos nós não queremos viver mais uma comunicação. Então, você pode perceber que toda questão comunicativa truncada, ela nos faz mal. Quando você não consegue se comunicar com seu marido, quanto casamento que não tem mais comunicação e não tem mais diálogo? O quanto isso te faz sofrer? E isso mexe diretamente com a nossa autoestima. Porque, primeiro, você passa a pensar, o que o meu marido está pensando de mim? O que minha esposa, eu não sei o que ela está pensando de mim. Eu não sei o que ela está vivenciando. Isso mina a nossa estima. Porque no conhecimento é que está a nossa segurança. Né? E aqui não é no conhecimento só escolar, no conhecimento erudito, no conhecimento clássico. Gente, eu sei cada vez mais que nós temos uma dificuldade. Quantas vezes aqui a gente partilhou aqui nas lives mesmo, quando eu falei, olha, você não, né, por causa da ansiedade, né, não consegue ter atenção na leitura, não consegue ter um foco, começa um livro e não termina. Não consegue, a pessoa não consegue, né? Então, cada vez mais nós temos essa dificuldade de interagir, de sentar, de ler, de estudar sozinho. Não consegue, né? Então, nós precisamos fazer esse movimento, porque o conhecimento, ele é importantíssimo para o ser humano. Importantíssimo. Eu já vou falar agora, mas no final da live eu falo novamente, tá bem? No próximo sábado, dia 27... às 4 horas da tarde, nós vamos abrir uma masterclass gratuita sobre o medo. O enfrentamento do medo. Muitas pessoas vivendo medos, né? Então, todos os alunos do curso que quiseram se inscrever até hoje, né? Pode se inscrever depois também, se houverem vagas. Porque vai ser um grupo limitado, né? Para nós trabalharmos isso, né? Vai ser um tempo até maior, para que a pessoa, se ela precisar fazer uma pergunta, se ela precisar fazer uma partilha, se ela precisar, né, entender alguma coisa que ela não está entendendo, ela possa falar. Porque o meu intuito é realmente trabalhar isso. As pessoas que têm dificuldade, talvez, de sentar, de estudar, de entender, de saber por onde eu começo. Então, nós vamos começar juntos, fazer esse caminho. Então, hoje, né, a partir de hoje, nas redes sociais do Instagram, do Facebook, estará lá a inscrição para o enfrentamento do medo. Então, fiquem atentos, tá bem? Vai ser uma masterclass que vai nos ajudar com coisas importantíssimas, teorias importantíssimas, tá bem? Para nós trabalharmos o nosso medo, porque também no medo nós vamos trabalhar essa questão da comunicação, precisamos falar. Precisamos diminuir isso em nós. E a fala, ela é importantíssima. Então, uma relação entre pais e filhos que não tem comunicação é péssima. Um trabalho onde você não consegue se comunicar com as pessoas é péssimo. Então, muitas vezes, a gente não se comunica com medo de ser rejeitado, com medo de retaliação, com medo de ser bobagem. O que eu sinto, o que eu penso, né? Nós vamos nos diminuindo tanto que a gente passa a ter dificuldade de falar, né? Dificuldade de dizer. E o que acontece? Nós vamos vivenciando, né, essa incapacidade de se comunicar, de dizer. A Márcia tem aqui uma pergunta, mas também quando ficamos grudados em alguém porque nos ajuda e nos faz bem, não acabamos ficando meio dependentes dele? Não, Márcia, não ficamos. Interessante isso. Você trouxe um olhar importantíssimo.
Algumas pessoas, né, e até às vezes por questões de poder, de prazer, que aí tudo a gente sabe que existe mercadologicamente, querem fazer com que o outro fique dependente do produto dele, da situação dele. Mas um sábio, ele não te dá tudo pronto. Um sábio, ele te faz pensar. Ele te faz você decidir o caminho da sua própria vida. Quando nós ficamos dependentes de uma pessoa, é porque nós permitimos que essa pessoa nos diga tudo. E é interessante porque quando nós vamos estudar e conhecer, cada um vai traçar o seu próprio caminho. O seu próprio caminho, né? Tem uma aula do curso de autoconhecimento que chama Interioridade e Exterioridade. É uma aula que chama bastante a atenção das pessoas. Porque no início da aula ela já vai dizer, cada um, não tem como se medir o crescimento de uma pessoa. Porque cada um precisa crescer ao seu modo e na sua direção. Nós não temos a mesma missão de vida, nós não temos a mesma singularidade, né? Por exemplo, né? Até tem bastante pessoas aqui que fazem terapia comigo e raramente, né? Só numa situação muito pontual, eu digo para a pessoa, olha, eu acho que você deveria fazer isso, porque é muito claro, a pessoa está muito em desespero e ela está realmente sem uma orientação. Né? E às vezes no início, mas na maioria das vezes eu digo para a pessoa, olha, vamos abrir todos os caminhos que você tem para realizar determinada coisa, para buscar determinada coisa, mas só quem pode decidir é você. Aí nós vamos aguçar a intuição da pessoa, porque gente, nós temos uma intuição, né? Que isso é um valor fantástico na nossa autoestima. Tem gente que se desconecta consigo mesmo. Tem gente que vai e cria essa dependência com o outro porque ela não sabe mais se ouvir. Não é? Quem já fez os cursos aqui, o quanto aprendeu a se ouvir. Aprendeu a encontrar os próprios sentimentos, a lidar com as próprias situações. Agora, quando se cria uma dependência, aí é um risco. Né? E o verdadeiro sábio, ele não permite que você crie uma dependência dele. Ele sabe que o servir dele é para ensinar. E quando a gente ensina, a gente ganha o mundo, né? Eu trabalhei um tempo com jovens, e jovens, assim, muita sede, de realmente, né, se transformar, de buscar. E eu comecei, na verdade, a minha história de vida, eu comecei formação humana, dando aula de formação humana e espiritual para esses jovens. E eu sempre dizia a eles, né, quando às vezes eles falavam, nossa, que fantástico isso, quero trabalhar com isso, quero viver isso, era quando tudo estava começando muito, e eles diziam assim, e eu falava assim, não, eu espero aqui nessas aulas que vocês possam ser muito melhores do que eu. E gente, e eles são muito melhores do que eu. Hoje tem professor na Unesp, tem professores, né, tem padres, pessoas que contribuem demais para a formação e a vida de outras pessoas. Então, quando a gente fala de uma sabedoria, que é o que eu falo que faz falta no mundo hoje, por isso que a gente precisa grudar, pessoas que têm a inteireza de saber se doar para o outro, de saber que elas não são o caminho, mas elas sabem apontar algo profundo, algo, né, que possa ajudar as pessoas a saírem de si mesmas, né? Então, não sei se ficou mais ou menos claro, Márcia, sobre essa situação, né? Mas é isso mesmo. Agora, quando a gente gera dependência, quando você precisa daquela pessoa para decidir a sua vida, isso realmente tem acontecido, você tem razão e é patológico. É muito patológico. É terrível isso. Tá bem? Mas muito boa realmente a sua colocação. Até aqui nós falamos um pouquinho sobre comunicação. Um outro ponto que eu gostaria de trazer nessa live é sobre o autocuidado, né? Por quê? Porque a nossa falta de autoestima, ela pode também prejudicar o nosso autocuidado. Gente, quando a gente fala que o sentido da vida está fora de nós, ele está em servir, né, em ter uma causa para viver, um amor para vivenciar,
dentro de valores como de criação, quando você cria, você faz algo ao mundo. Que bom, Márcia. Então já vou dar o exemplo seu aqui mesmo. Quando você faz algo ao mundo, eu já citei, a Márcia faz bolo, ó, Braga Bolos, né? São fantásticos ali. Então quando você cria, você faz algo que é seu, né? E a Ana, seja bem-vinda, Ana, educadora. Quando você faz algo que é seu, você se dá ao outro. É uma criação. Vivências, o amor, os encontros, né, a alegria, o estar junto, são vivências, né? Uma leitura, uma música, vivências. E atitude, quando eu não posso mudar a situação, eu mudo a mim mesmo. É o que vocês estão fazendo aqui essa manhã. Estão procurando mudar de atitude. A Solange está falando, eu quero mudar, quero ser melhor, quero fazer né, a masterclass que vai ter. Então nós vamos sendo melhores. Porém, isso não tem que nos deixar, né, num plano lá embaixo. Nós precisamos ter um autocuidado. Como eu vou servir alguém se eu não cuido também de mim mesmo? E pode perceber, quando eu não cuido de mim mesmo, eu também não tenho disposição para cuidar do outro. Nesse tempo de pandemia, quantas mulheres, um exemplo, né? Eu sei que homens também, outras situações, mas eu quero dar um exemplo entre muitos. Estão com a sua estima baixa, né? Você levanta da cama de manhã com a roupa que você tá, você fica o resto do dia. Você faz um coque no cabelo e olhe lá, não penteia o cabelo, né? Algumas pessoas que já falaram com toda sinceridade, Cíntia, eu tô realmente no estado deplorável, né? Da minha estima muito baixa, eu não tenho vontade de me olhar no espelho. Eu nem sei quantos dias eu passo sem escovar os dentes. Gente, o autocuidado, ele também faz parte de estarmos com uma estima boa. E aí eu digo pra pessoa, então vamos mudar, vamos começar por isso. Não é que é só isso, o problema não se resolve só nisso. Mas, gente, muda muita coisa com esse autocuidado. Quantas pessoas há muitos anos, não é só porque tá na pandemia não marcam um médico, não vão num ginecologista, não vão num clínico. Isso é falta de autocuidado. Então você vai negligenciando você mesmo, e à medida em que você vai se negligenciando, você também negligencia a vida. Você negligencia todas as coisas. Então, se você tá, né, num estado de autoestima, onde você não tem vontade de se arrumar, onde você não pintou nunca mais, você que tem costume de pintar sua unha, de ter alguns cuidados que são particulares seus, você não fez mais isso, você precisa, né? Essa questão do autocuidado, ela está ligado muito forte a também questões depressivas, de ansiedade, né? Quando a pessoa se sente deprimida e às vezes triste, ou realmente um vazio existencial, às vezes nem chegou ao ponto da patologia, mas são indícios de que a coisa não está boa, bem como com feridas na nossa estima. Então, quando a pessoa chega dentro desse quadro, as pessoas acham até engraçado, mas uma das primeiras coisas que eu faço é dizer para a pessoa assim, como é que tá seu guarda-roupa? O guarda-roupa é algo muito íntimo nosso, não é verdade? É um lugar que na maioria das vezes só você mexe, né? A não ser que sua casa não tenha uma disciplina, né? Que aí também já é outro problema. Todo mundo mexe lá no guarda-roupa. Não, o seu guarda-roupa é um lugar onde você coloca suas coisas, guarda, se organiza, né? Então eu pergunto, como é que tá seu guarda-roupa? Normalmente quando a pessoa não está bem, esse guarda-roupa está refletindo que a pessoa não está bem. A pessoa já não sabe mais aonde guardou tal coisa. Tem uma roupa lá que ela falou, nossa, nem lembro que eu tinha essa roupa. Então eu começo dizendo, arrume seu guarda-roupa. E é super interessante, eu tenho histórias que chegam a ser cômicas das pessoas que arrumam os seus guarda-roupas. Né? E de repente ela começa a achar uma foto de infância, ela acha uma roupa que ela nem lembrava que ela tinha. Ela começa realmente a também fazer uma organização interna. Essa questão de organizar, né,
nosso ambiente, o nosso guarda-roupa. E aqui eu não tô falando da mania de limpeza, tá? Do toque, né? Obsessivo. Lembra que tudo que vai para os extremos é adoecedor. Estou falando de uma organização saudável, né? Porque aí também tem gente que não pode ver nada fora do lugar, que aí entra a necessidade de controle, a necessidade dos rituais, de obsessão. Não estou falando disso, tá bem? Estou falando da organização saudável, de que você trabalhe nisso, olhe isso também como uma organização interna. Uma outra coisa que é simples, mas que é bem verdadeira é a sua cama. Quantas pessoas que não arrumam mais a cama, que do jeito que acorda, vai dormir com aquela cama vários dias do mesmo jeito, né? Alguns jovens que ficam com um pouco mais de preguiça dizem, né? Não, mas é porque já tá pronta pra noite, né? E não é isso. Quando você tem um dia difícil, às vezes, né? Quem aqui não é moído muitas vezes pelo dia, pelos afazeres, pelas dificuldades, né? Muitas pessoas nesse tempo assustadas, tristes porque estão perdendo amigos, pessoas próximas. Chega no final do dia, você olha pelo menos para sua cama e diz, nossa, a cama tá arrumada. Você tem aquele sentimento de organização. Às vezes chega no final do dia, você fala, nossa, hoje não arrumei nem a minha cama. E de fato, algumas pequenas coisas, elas vão tomando para nós uma importância do autocuidado, do ambiente físico, gente, e coisas às vezes simples. Quantos maridos estão em casa nesse tempo sem trabalhar e que você de repente olhou e falou assim, meu Deus, esse homem não tá cortando nem a unha mais, não fez a barba, você tá com aquela mesma roupa, né, há um tempo. E esse autocuidado essa falta de autocuidado vai minando também o nosso valor e a nossa autoestima. Quando uma coisa tem valor, você cuida dela. Quando algo que você comprou tem valor, você cuida dela, né? A mulher comprou uma panela, né? Comprou uma air fry, que comprou isso, você limpa, você deixa lá, cuidado, aquilo tem um valor para você, é um valor. Você cuida. Você também tem um valor e precisa desse cuidado. E cuidado, não estamos falando de uma vaidade excessiva, de uma necessidade de chegar a um padrão. Isso aqui tudo a gente já conversou lá na primeira live. Nós estamos falando de um cuidado necessário, do nosso valor, de alguém que vale, né? E aí cuidar do nosso emocional, cuidar do nosso espiritual, sim, da nossa conexão com Deus, né, das nossas orações, daquele momento em que nós tiramos para olhar, né, para dentro de nós com um agradecimento, com uma gratidão, com um pedido. Então, todos esses cuidados, eles são importantíssimos para que a nossa estima seja uma estima sólida, uma estima que não seja, né, nem tão narcisista, né, mas uma estima importante. E uma outra questão desse autocuidado é de não nos colocarmos em risco. Quantas vezes nós nos colocamos em risco porque nós negligenciamos quem nós somos? Nós negligenciamos, né, as situações da nossa vida. Então, para trabalharmos a nossa estima, é muito importante nós termos esse autocuidado. Pense nisso. Né? Quanto tempo faz que você não corta o cabelo? Eu sei que agora na pandemia nós estamos, né, prejudicados a isso, e agora que fechou tudo. Mas sabe assim, pelo menos um cuidado, né, com você, daquilo que você mesmo pode fazer em você, né? Então isso é importantíssimo, esse autocuidado, tá bem? Então é importante nós trabalharmos essa situação do autocuidado. Trabalharmos essa situação de sabermos nos comunicar, trabalharmos essa comunicação, mas essa comunicação ela precisa vir também de um conhecimento nosso, do que eu me conheço, do que eu sou. E esse autocuidado, que é físico, emocional, psíquico, de saúde, né? Que eu preciso fazer, tá ok? Gente, antes de encerrar aqui a nossa live, eu gostaria de, então, anunciar para vocês
né? Está aberta a partir de hoje, então nós temos aí, né, até sexta-feira, mas você se inscreva o mais rápido que você puder. A nossa Masterclass, tá bem? Sobre o enfrentamento do medo. Gente, eu vou trabalhar muitas situações da criação dos medos em nós. Medo do futuro, medo da pandemia, medo da morte, né? Os medos que muitas vezes nos paralisam. Então eu vou trabalhar nesta aula. Ela será pelo Google Meet. Quem se inscrever vai receber a inscrição. É só você clicar que você vai entrar na sala. Não tem nada de complicado, tá bem? Então se inscreva, porque é limitada as vagas. Eu quero trabalhar com um grupo de pessoas, porque quando a gente trabalha com muitas pessoas, não tem assim uma produção muito boa. Então nós vamos fazer, né, essa live para trabalhar nessas situações. Tem algumas pessoas que querem perguntar, que querem falar, que querem... Então nós vamos fazer essa Masterclass sábado que vem, dia 27 às 16 horas, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado. Compartilhem essa live, mande para os seus contatos. Vamos fazer crescer esse movimento de autoconhecimento, de melhora com tudo isso. Tá bom? Bom dia para todos vocês, para Ivone, para a doutora Patrícia, para a Sônia e o Ivan, todos vocês que entraram agora, né? A live ficará gravada, quem não conseguiu pegar inteira, a gente deixa aqui no nosso perfil, tá bom? Forte abraço para vocês, tudo de bom e até na próxima semana. Um abração.